Nós já sabemos das proposições anteriores o seguinte, ó. Se existe A real, tá certo? Tá o quê? Essa integral aqui e essa se essas integrais aqui convergem, então, por proposição anterior, essa daqui, ó, a integral de b a mais infinito da f e a integral imprópria de menos infinito até a b da f, essas duas integrais, elas convergem, valendo o seguinte, valendo duas igualdades. A integral de a mais infinito da f, quem é? É a integral de a até b da f, que é uma integral definida, não é imprópria, mais o quê? A integral de b a mais infinito da f. É o resultado da aula passada, aplicada à integral imprópria a mais infinito. E vale também o seguinte, a integral de menos infinito até a da f é igual à integral de menos infinito até b da f mais a integral de b até a da f, sendo essa uma integral definida. Daí, você vai ter o seguinte, quando você somar a integral de a integral de menos infinito até a da f, mais a integral de a mais infinito da f, quando você substituir e somar, o que é que vai ficar? Vai ficar a integral de menos infinito até b da f, mais a integral de b até a da f, mais, tá certo? Mais o quê? Mais, aí essa integral, quem é essa integral? É a integral de a até b da f, mais o quê? A integral de b a mais infinito da f. Só que a integral de a até b é menos a integral de b até a. Então isso aqui, essa cancela com essa. E aí o que é que fica? Fica só a integral de quê? De menos infinito até b da f, mais a integral de b mais infinito da f. Pronto. Então, tá aí a proposição. Tá? E daí vai seguir a definição. Esta proposição, ela te permite definir. Essa proposição te permite a seguinte definição. A definição da integral imprópria de uma função sobre a reta, que é a integral de menos infinito a mais infinito. Tá certo? Definição.
Definição. Seja f uma função contínua em R, tá? Nós dizemos que f é integrável em R, integrável em R quando existe um número A real tal que a integral de A mais infinito da f e a integral de menos infinito até A da f, quando essas integrais convergem. E lembrando que convergir é cada uma delas ser um número real, tá? Tá? Sendo a soma, a seguinte soma, integral de A mais infinito da f, melhor escrevendo, integral de menos infinito a da f, mais integral de A mais infinito da f, sendo essa soma denominada integral imprópria de f em R. Veja que essa integral independe de quem seja o A, por causa daquela proposição. Então, está bem definido. Denominada integral imprópria. Esta soma aqui é denominada integral imprópria de f em R. Sendo a soma denominada e denotada, e ela é denominada integral imprópria de f em R, e ela é denotada por isso aqui, integral de menos infinito a mais infinito da f. Então, quem é essa integral aqui, que é uma integral imprópria? Quem é? É essa soma. E aí independe da escolha do A, porque se existir um A, tal que essas duas convergem, isso converge para de B a mais infinito e de menos infinito a B, qualquer que seja o B. E a soma dá a mesma coisa. Então é uma definição, tá certo? Está consistente com os resultados. Ela é possível por causa daquele resultado lá. Por exemplo, tá? Essa integral aqui. Vamos pegar uma integral imprópria desse tipo aí. Integral de menos infinito a mais infinito de uma função. Vamos ver. Por exemplo, a função, pergunta, a função f dada por f de x, mas eu já vou escrever logo assim, a função f de x igual a isso aqui, 1 sobre 1 mais x2, ela é integrável em R? Pergunta. Ou seja, tem a integral imprópria? Integral de menos infinito a mais infinito? Bem,
Basta eu exibir um A, tal que isso aconteça à luz dessa proposição. Quer dizer, tal que aconteça para aquela F, isso que está escrito aqui. As duas integrais impróprias convergem. Como o A pode ser qualquer, vamos pegar o A igual a zero. Então eu preciso ver se duas integrais convergem para um A particular. Eu vou pegar o A igual a zero. Tá? Tá bom? Então nós temos o seguinte. Vamos pegar a integral de 0 a mais infinito de 1 sobre 1 mais x2. E aí? Quem é isso? Isso é o limite com u tendendo a mais infinito de quem? Da integral de 0 a u de 1 sobre 1 mais x2. Que é o quê? Que é o limite com u tendendo a mais infinito de quem? Quem é a integral de 1 sobre 1 mais x2? Arco tangente de x. De 0 a 1. Então, isso fica o limite com u tendendo a mais infinito de quem? Arco tangente de u, arco tangente de u, menos arco tangente de 0. Quanto é o arco tangente de 0? 0. Muito bem. E qual é o limite do arco tangente de u quando u tende a mais infinito? Quanto? Limite do arco tangente de u quando u tende a mais infinito. Você só consegue responder se você tiver obtido uma compreensão razoável da função arco tangente. Vou esperar a resposta. Qual é o limite do arco tangente de u quando u tende a mais infinito? Aqui, ó. Π sobre 2. Vixe, você na altura do campeonato, você tem a coragem, diante dessa resposta, de dizer, vixe. Olha aqui, pessoal, olha aqui, ó. Ó. Perdão não, isso é imperdoável. Ó, o eixo das tangentes. Arco tangente, tá aqui, ó. Isso aqui é o U. Onde é que está o arco tangente de U? É esse ângulozinho aqui. Esse ângulo é o arco tangente de U. É ou não é? Quando o U tende a mais infinito, para onde é que vai o arco tangente de U? Pessoal, tá? Nem eu que tenho uma memória fraca esqueci isso, tá? Eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança, mas a minha vaga lembrança diz que é isso aqui, tá certo? Então isso aqui dá quanto, ó? Π sobre 2. Então, conclusão, essa integral aqui, ela converge, é um número real, tá certo? É um número real. Agora vamos ver a outra. Quem é a integral de menos infinito a 0 de 1 sobre 1 mais x2? Então, por definição, quem é isso? Essa integral imprópria é o limite de u, não. Pelo amor de Deus, fale direito. Não é o limite de u. É o limite com u tendendo a quanto? Menos infinito
da integral de quê? De u até 0 da função 1 sobre 1 mais x2. Tá? Integral em x. Certo? Vou precisar de espaço. Não é o limite de u, é o limite com u tendendo a menos infinito de uma expressão. Aí o de... Entendeu? Entendido? Entendido? Então veja. Então quem é que fica essa integral? Fica o quê? Fica o quê? Fica o limite com u tendendo a menos infinito de quem? Arco tangente. Arco tangente de quê? Arco tangente de x de 1 a 0. Então fica o limite com u tendendo a menos infinito de quê? De menos arco tangente de u. Porque o arco tangente de 0 é 0. É arco tangente de 0 menos o arco tangente de u. Arco tangente de 0 é 0. E qual é o limite disso aqui com u tendendo a menos infinito? Não, que história de 3π sobre 2 é essa aí? Ah, a função arco tangente, ela vai de onde para onde? A função, você não pode esquecer a definição da arco tangente. A arco tangente, ela vai de R no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Por quê? Porque ela é a inversa daquela função que eu chamei de I tangente, que vai de quê? De menos π sobre 2. Já errei. Menos π sobre 2 em R. Você tem que ter essa compreensão, o conceito, a definição. Se não tiver isso, meu amigo, aí você não vai trabalhar. Tá? Vocês querem fazer as coisas sem internalizar as definições, como se as definições não fossem importantes. Definição é tudo. Diz sobre o que eu estou trabalhando. Então vamos lá. Então quanto é que dá isso aí? Quanto é que dá esse limite? Hã? Tem um meio da π sobre 2. Professor, por que é menos Porque é 0 até 8. É de u até 0. De u até 0. Então daí a função f, ela é integrável em R. E qual é o valor da integral imprópria? Qual é o valor da integral imprópria? Qual é? Hã? Qual é o valor da integral imprópria? É a soma dessas duas integrais impróprias, essa com essa. Que dá quanto? Π. O que é que isso diz? O que é que esse exercício diz? Esse exercício diz o seguinte, que quando eu pego a função... Professor, mas esse f de x, no caso, é 1 sobre 1 mais x2. É. Ah, sim, deixa eu botar, só para eu botei, para ficar bem claro. A integral de 1 sobre 1 mais x2, que é a f, né? dx, isso é igual a quanto? Π. Ou seja, você vai e esboça a função f de x igual a 1 sobre 1 mais x2. Você já esboçou. Lá no cálculo 1. Essa função aqui. Então, se você considera toda a região limitada por quem? Pelo gráfico da função e pelo eixo das abscissas, uma região ilimitada, ela é ilimitada, mas ela tem área finita.
Qual é a área dessa região? Π. Que é essa integral. Mas que loucura, né? Tá?